Professor Jorge Novaes, desde já muito obrigado. Diga-me lá, assim mesmo, assim, à flor da pele, gostou de estar nesta Casa de Abril? Gostei imenso de estar aqui, foi uma honra, um privilégio estar com as pessoas que estiveram ali há pouco. E como eu disse ali há pouco, para mim é mesmo uma obrigação cívica participar em sessões deste tipo numa altura destas. Sr. Professor, e de que maneira a sala ficou rendida, ia dizer reduzida, não, ficou rendida à sua comunicação e veio de como veio aqui trocar-nos uma conquista de Abril, a Constituição, veio trocar por miúdos e perceber que de facto há algo mais se pode fazer com ela. Veio aqui nomeadamente dizer-nos que a democracia também corre riscos. Esta questão dos direitos sociais, a forma como têm sido tratados, quer sintetizar para os nossos amigos que nos estão a ver, em síntese? Eu procurei chamar a atenção para essas duas questões. Que numa altura destas, nesta situação de crise que vivemos, por um lado, direitos constitucionais, garantias constitucionais têm estado sob ameaça, basta falar no que se refere no direito à segurança social, o direito à retribuição, o direito ao trabalho, mas dizia eu que nesse domínio o Tribunal Constitucional pode ter uma atividade fiscalizadora importante e nos últimos anos tem desempenhada, e isso porquê? Porque como o Governo procede a estes cortes através de leis, aprova leis, essas leis são sujeitas ao Tribunal Constitucional e então o Tribunal Constitucional, confrontando-as com as garantias constitucionais, em várias situações tem dito que elas são inconstitucionais. E, portanto, a esse nível, digamos que estas ameaças que impendem sobre os direitos sociais têm sido atalhadas e podem ser atalhadas pelo Tribunal Constitucional. Mas há um outro tipo de risco, dizia eu, que impendem sobre a nossa democracia também nesta altura e que esses outros é de muito mais difícil atuação, digamos que a resistência a esses, que a defesa aí é muito mais difícil. Porquê? Porque não se traduzem propriamente numa lei concreta ou num ato concreto. Traduzem-se num esvaziamento da democracia que resulta do facto de nós podermos continuar a realizar eleições, a fazer eleições, eventualmente a admitir um governo e a colocar um outro governo em substituição, mas depois, dados os constrangimentos fácticos que decorrem da existência da moeda única, do euro, da integração europeia, do tratado orçamental, muito dificilmente um governo alternativo é capaz de desenvolver depois uma política alternativa. Isto é, as obrigações que Portugal tem que cumprir naquele quadro, se aquele quadro não é modificado, é muito difícil desenvolver uma política alternativa nos próximos anos. Quando o Presidente da República falava que até 2035 Portugal tinha que crescer àqueles níveis e garantir aquelas taxas de déficit, é óbvio que isso é tão limitador que é praticamente impossível prever que se possa cumprir aqueles objetivos sem continuar com esta política de cortes, de ataques aos direitos das pessoas e com uma certa impotência de qualquer governo em funções poder desenvolver uma política de... Professor, eu confesso que, digamos que é algo asfixiante, quer dizer, digamos que perante um cenário desses não há nada a fazer e, de alguma forma, estes nossos almoços querem também ser um pauzinho de engrenagem, um espaço onde se possa questionar, onde se possa descobrir que formas alternativas. O Sr. Professor veio ali dizer que isto era uma indignidade, os direitos sociais podem ser alterados, mas tem que haver justificação, as pessoas têm que ser informadas. O que é que resta em termos do que é que as pessoas mais simples, aquelas que se calhar estão a sofrer mais, o que é que elas podem esperar de que algo se faça para destruir a ideia de que este foi o caminho, que não há mais nenhum caminho, que este era o único caminho? Há seguramente outros caminhos. Como é que é possível, à face da Constituição que temos, ir por outros caminhos? Tem que se encontrar outros caminhos. A Constituição que temos é uma Constituição que garante possibilidades das pessoas terem uma participação democrática, garante os direitos e, portanto, há diferentes níveis onde as pessoas podem atuar, onde as instituições podem atuar, mesmo quando algumas delas não cumprem as obrigações constitucionais que têm. Por um lado, o Tribunal Constitucional tem desenvolvido nos últimos anos, e espero que continue a desenvolver, a sua tarefa, a sua função de defesa, de garantia da Constituição, de defesa da Constituição. Portanto, se a maioria que está no Governo, qualquer que ela seja, aprova leis que violam os direitos constitucionais, que tratam as pessoas com desigualdade, que limitam os direitos das pessoas sem terem uma justificação para o fazer, nessa altura o Tribunal Constitucional tem a obrigação, tem o dever e tem o feito de impedir esse tipo de violações.
É mais difícil no outro plano político, por exemplo, com estes constrangimentos que falava há pouco, a nível da integração europeia, do tratado orçamental, da moeda única. Aí diria que eu desejaria que a participação das pessoas fosse no sentido de procurar forçar uma alternativa, mesmo na negociação com a Europa, com as instituições europeias, procurar que haja uma mudança de política europeia, mas a certa altura isso pode não resultar e então as pessoas têm que imaginar de que forma é que... Professor, mas uma dessas formas podia ser utilizar estas eleições europeias, está bem, estamos a falar de Portugal, mas imaginemos que em cada um dos países que constitui a União Europeia podiam ser utilizadas quase como uma forma de penalização, digamos, mais do que preocupar a eleger um eurodeputado, queríamos com um sinal, não sei em quem votar, não votar seguramente neste governo, mas se não querem votar na oposição, porque não acreditam, que seja pelo menos o voto em branco, ou então, e há pouco falávamos disso, a abstenção ela própria ser um sinal. Entre uma coisa e outra, digamos, o que é que resta para que o cidadão pode confiar, que pode ter uma palavra a dizer? Eu acho que várias atitudes são possíveis. Deixa-me só dizer mais uma questão que me esqueci. É que houve alguém, eu sei que é um pouco incómoda, o Sr. Professor responderá como quiser, que nos colocou ali, que fomos confrontados com a questão da desobediência. Isto aproxima-nos de cenários mandelinianos, Mahatma Gandhianos. A desobediência é um caminho? Pode ser uma desobediência civil? Então, as duas questões. Okay. Primeiro a questão das eleições europeias e depois essa outra da desobediência civil. Quanto às eleições europeias, eu sou muito cético agora, refletindo sobre aquilo que tem acontecido nos últimos anos, sou muito cético relativamente à possibilidade de existência de uma verdadeira democracia, do exercício de uma verdadeira democracia no nível europeu, a existência de uma verdadeira cidadania europeia. Eu sou muito cético relativamente a isso. Considero que verdadeiramente só no quadro do Estado Nacional é que as pessoas são capazes de ter uma participação democrática efetiva, o seu voto ter resultados efetivos. Significa isto que nos devemos aliar daquilo que acontece na Europa? Não. E aí eu acho que todas as formas de participação são legítimas. Procurar influenciar uma mudança da política europeia é uma atitude perfeitamente legítima e que as pessoas que a adotem e que investam nisso, candidaturas ao Parlamento Europeu, nesse sentido, são absolutamente positivas. Uma participação nas eleições europeias com uma visão naquilo que se passa no terreno nacional, isto é, uma participação nas eleições europeias, mas aproveitando ao mesmo tempo para castigar esta política ou aquela, para castigar o governo em funções ou a oposição, também perfeitamente legítimo. Isto é, tal como tem acontecido em muitas outras eleições europeias, as pessoas participam mais com uma perspectiva nacional, procurar influenciar a situação política nacional, do que a situação política europeia. Também acho que é uma atitude legítima. E do meu ponto de vista, apesar pode ficar um pouco mal eu dizer isto, e de facto nunca foi a minha opinião, mas eu considero que a situação é tão grave que nesta altura mesmo a atitude abstencionista é positiva. Uma abstenção generalizada a nível da Europa ou aqui a nível de Portugal, em geral a participação nas eleições europeias já é muito limitada. Mas se os cidadãos europeus dessem um sinal nestas, uma abstenção de tal forma avassaladora, que fizesse tocar algumas campainhas que este não é o caminho, também acho que eu não condenaria ninguém que não participe nestas eleições, que se abstenha de participar nestas eleições. Era no sentido de dar uma utilidade mais efetiva ao sinal, mas ao voto, votar em branco, enfim. Voto em branco e tentar influenciar uma mudança política, a própria abstenção, desde que seja uma abstenção feita com sentido intencional. Portanto, isto quanto às eleições europeias. Quanto à desobediência civil, aí temos duas situações. Temos a questão do direito de resistência, que está previsto na Constituição, e a desobediência política, a desobediência civil enquanto atitude política, enquanto atitude de luta política. Portanto, relativamente ao direito de resistência previsto na Constituição, diria que não é aplicável nesta situação. É um direito que pode ser exercido e é garantido noutro tipo de situações. Quando há uma violação clara, extrema, de direitos fundamentais, quando o cidadão não tem nenhuma hipótese de reagir, que não seja a resistência.
É essas situações que a Constituição prevê. Significa isso que a desobediência civil como luta política seja legítima? Não. Do meu ponto de vista, é uma atuação política tão legítima como qualquer outra. É evidente que é um caminho difícil, é um caminho de extremo, que no fundo só pode ter sucesso se houver de facto um sentimento nacional muito forte nesse sentido, mas a certa altura as pessoas podem estar tão bloqueadas em termos de saída política, de encontrarem uma saída política, que não lhes resta outra via que não são essa. Não seria eu a condenar, digamos, uma atuação política nesse sentido, mas são planos diferentes. Uma é uma atuação de luta política, e essa aí ficará aos agentes políticos propor isso, desenvolver esse tipo de atividade. Outra é o direito de resistência que está previsto na Constituição, que não é aplicável a esta situação. Foi, de qualquer forma, muito agradável ver aqui o general Vasco Lourenço, que é o nosso amigo que o chamou, mas de alguma forma ele deixar a porta aberta agora, não já para a paulada, não já para os chaimites, até porque já estão de idade avançada, mas este lado outro de resistência de vamos pensar no assunto. Sr. Professor, queria agradecer-lhe e, mais uma vez, porque já agora só numa palavra, estamos a falar para um blog, feito aqui na Associação 25 de Abril, naquilo que se chama as redes sociais. Acha que também podemos ter um papel a cumprir, podemos acrescentar um pouco mais de Abril, um pouco mais de democracia à democracia que temos? Com certeza. A experiência das redes sociais nos últimos tempos é um pouco contraditória. A meu ver, por duas questões. Por um lado, revela uma sede que as pessoas têm em participar, em discutir, em trocar impressões uns com os outros. E isso é altamente positivo. Aquilo que pode ser preocupante é o facto das pessoas investirem muito nas redes sociais, pessoas que ao mesmo tempo se alheiam da vida política. Exato. E isso, a prazo, as pessoas vão ser levadas a concluir que só a discussão, a troca de impressões, a reunião nas redes sociais não chega para influenciar as mudanças na sociedade. Para influenciar mudanças na sociedade é preciso também participar politicamente. É, digamos, um primeiro passo, e obrigado por estar connosco a ajudar a dar esse passo. Muito obrigado. Muito obrigado.